Pai, nessa noite eu entrego ao Senhor, Deus, a mensagem que será ministrada à sua igreja. Eu posso agora, nesse momento, estar sendo uma ponte, mas o Senhor é quem fala, o Senhor é quem traz a palavra, o Senhor é quem faz entender, e o Senhor é quem convence. Peço ao Senhor que venha acrescentar aqueles que haverão de ser salvos, cujo o encontro o Senhor já marcou nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, a sua igreja diz: amém. Amém. Pode dar boa noite para a pessoa que está do seu lado? Talvez você não esteja olhando direito aí. O pastor já lá atrás tem que dar boa noite para eles. Isso, irmão. Ó, minha irmã só aqui, ó. Cadê a boa noite da minha irmã? Pelo amor de Deus. Mais alguém deu boa noite para a pastora Joelma? Pelo amor de Deus. Meu amigo que nos visita, levanta sua mão. Qual o seu nome, amigo? Elias. Temos um profeta. Glória a Deus. Elias, seja bem-vindo, tá bom? Priscila, não preciso falar. Não seja bem-vinda, fica logo. Elias, é a primeira vez que você pertence a uma igreja? Ou não? Então essa aqui é a sua igreja. Sinta-se à vontade. Nós já te amamos. Amém? Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você responda para si mesmo primeiro. Vou fazer direcionado ao John, mas você também receba a pergunta, tá? John, não me responda, só responda para si mesmo. Quem você é? Agora eu vou fazer para a igreja. Ia fazer de qualquer maneira, John, só para dar um drama. Responda para você mesmo. Quem eu sou? Agora eu tenho mais uma pergunta, Romulo, que está me ouvindo. Outra pergunta agora. Me ajuda com o microfone. Estou bem complicado. A outra pergunta é a seguinte: quem o mundo diz que eu sou? Me fez essa pergunta. Você pode se fazer essa pergunta? Quem o mundo diz que eu sou? Agora diga comigo, o que importa? O que importa? Fala igual aqueles pastores, mas, né? Pega a senha, mano. Pega a senha, irmão. Vou dizer de novo, você repete comigo com vontade, que eu preciso da sua ajuda para pregar. Eu sou assim. Pega a visão. Diga, pega a visão, né, pastor? Diz comigo, o que importa? O que importa É o que Deus pensa ao meu respeito. Vou melhorar, o que importa é o que Deus diz ao meu respeito. Te faço essa pergunta, irmãos. E o que Deus diz a seu respeito? Abra para mim, por favor, Mateus, 1 Pedro, capítulo 2. A base do texto é só o 9, mas eu quero ler os anteriores para os irmãos entenderem mais ou menos como se situa o texto. Porque não é um crime, irmãos, a gente prega às vezes sobre um versículo só, mas se você não estuda o texto, o contexto, né, pastor João, você corre sérios riscos. Um desses riscos é de pregar aquilo que o texto está dizendo. E a Bíblia é bem clara contra isso. Você tem que ser respaldado pelo contexto que está naquele texto. Ou seja, o versículo, às vezes, por si só, não é suficiente. Você precisa de um contexto para não falar coisa errada, para não falar heresia, para não pecar contra Deus. Então me ajuda. Entendendo? Eu costumo falar, irmãos, que dos apóstolos, o que eu mais gosto é o tal do Pedro. Mas poucas vezes prego sobre Pedro. Eu preciso melhorar um pouco as minhas convicções. Falo muito de Pedro, meu amigo, mas na verdade eu prego sobre Paulo. Hoje vamos falar sobre o outro. Por que eu prefiro Pedro, irmã Priscila? Porque eu acredito que Paulo fala perfeitamente bem em diversas cartas para eles, e nós temos sim muitos exemplos bons a tirar dali, porque a palavra de Deus fala conosco, amém? Mas Pedro me parece falar diretamente a nós. Na verdade, o texto ali está falando com os gentios, e nós éramos chamados gentios para os judeus. E o que ele está falando para os gentios é o que eu quero dizer que Deus está falando para você nessa noite. O
O que ele falava aos gentios é o que eu entendo no texto que Deus está querendo dizer para você, que você é, não o que eles acham, ou o que alguém acha, ou que talvez você entrou aqui achando a seu respeito. Mas, irmão Gessé, pastor, você tem confiança em tudo aquilo que Deus acha a teu respeito? Curioso. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa pela madrugada, e eu mesmo deteriorando a minha imagem, e ela debatendo comigo, mas não é isso, você tem que parar de pensar assim a seu respeito, para de pensar assim assado, porque você deve pensar assim assado. E quando eu vou buscar uma mensagem para falar aos irmãos o que é que o Espírito Santo me traz, aquilo que Deus pensa ao meu respeito. O que você quer dizer com isso, pastor? Que o que eu vou passar para os irmãos hoje já serviu para Deus falar no meu coração, que não importa o que os outros acham, Mateus, não importa nem o que eu penso a meu respeito, o que importa é o que Ele diz sobre mim, e eu preciso tomar posse disso, irmão. Eu preciso tomar posse daquilo que o Rei da Eternidade pensa sobre mim. Amém? Amém. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, vamos parar no 10, tá? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Só para deixar um pouco claro o texto, leite aí é conhecimento, leite aí é instrução, leite aí é sabedoria do céu, leite aí é alimento espiritual. Então quando Pedro diz assim, olha, vocês precisam parar de pensar, agir ou ter atitudes de meninos, Pedro está dizendo assim, vocês precisam entender algumas coisas para que agora vocês parem de tomar esse leite, mas para que comecem a comer algo sólido, algo racional, algo que faça vocês crescerem no entendimento, crescer na intimidade, crescer na adoração, crescer na amizade para com o Espírito Santo de Deus. Pedro tinha essa preocupação, e nós como pastores e essa igreja, como uma igreja que busca a palavra, temos essa preocupação de entregar a você uma comida mais sólida e entender que alguns irmãos ainda precisam gatinhar e chegar nesses irmãos e falar assim, fica tranquilo, tem comida para você, tem alimento para você, até que um dia todos sejam uniformes ou uníssonos no conhecimento do que Deus quer transmitir para a igreja. Esse é o meu sonho, que todos cresçam igualmente como o corpo sadio de Cristo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-nos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleito e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio ou por Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Por isso também, na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, a saber, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Calma, não precisa passar. Entenda uma coisa, é para que você entenda bem o contexto daquilo que de fato você é. É impossível, John, no mundo ter uma boa observação a seu respeito. Diz para a pessoa que está do seu lado, se você segue a palavra, o mundo, o sistema do mundo vai te odiar. Vai te odiar. Fala para ele, fica tranquilo. Fica tranquilo. Odiou Jesus também. Odiou Jesus também.
Jesus pregou a verdade. Jesus pregou a palavra. Jesus pregou o caminho. Jesus pregou sobre si. E odiaram Jesus. Então eu te pergunto, Bia, se você prega Jesus, fala de Jesus, vive Jesus, respira Jesus, o que você acha que o mundo vai fazer a teu respeito? Vai te odiar. Vai tentar te derrubar. Vai tentar acabar com a sua vida. Vai tentar acabar com a sua reputação. Vai te perseguir. E bendito sois vós quando forem perseguidos pelo nome do Senhor. Bendito sois vós quando forem mortos em nome do Senhor. Não em nome de momentos, não em nome de personalidades, não em nome de profetas, mas em nome do Senhor. Paulo de Jesus vai dizer para o seguinte: bendito sois vós, ou seja, bem-aventurados vocês são quando vocês choram. Choram por quê? Por conta própria? Não, choram por amor a Ele, porque vocês serão consolados. Ah, Senhor, eu não quero chorar de outra maneira que não seja na sua presença, que não seja em prol do teu reino. Amém? Então nós entendemos uma coisa: o mundo nunca vai ter, Diaconisa Betânia, nunca vai ter uma real observação sobre você. Eles sempre vão errar. Eles sempre vão tentar encontrar um erro. Cadê? Onde está o erro da irmã Betânia? Onde é que está o erro da irmã Lourdes? Clarinha? Clara, meu Deus. Mateus, meu Deus. Varão que gosta de ficar exibindo os músculos. É bonito, né, irmãos? Isso faz Jesus. John até aumentou o som para o irmão não ouvir. Vou nem falar do John, irmãos. Posso sair daqui preso. Enfim, o mundo nunca terá uma boa visão a teu respeito. Mas agora eu quero dizer a visão que Deus tem a seu respeito. Você pode ler comigo? Eu preciso de ajuda. 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pelo que você faz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vós sois raça eleita, irmãos. E desculpem, eu gosto de pregar com estudo, então trouxe uma coisinha aqui, eu vou ler de vez em quando e a gente vai conversar sobre raça eleita. Significado combinado do grego genus eklekton. Se eu falar errado, irmãos, depois você me julga agora, não. Que significa uma linhagem, família escolhida de Deus. O termo genus originalmente indicava relação sanguínea ou étnica, apropriado para Israel do Antigo Testamento. O que você está dizendo, irmão? Que quando Pedro fala que você é raça eleita, no texto ele quis fazer alusão ao texto do Antigo Testamento. Ele não está dizendo para você assim: você é adotado. Apesar de que nós temos textos que falam que são juízes por adoção, nós temos o próprio Paulo que fala isso. Pedro está querendo te dizer uma coisa: olha, você não foi comprado por um sangue que apenas te adotou. Você foi comprado por um sangue que modificou o seu sangue. Você é filho, você é filha, você é meu, você tem o meu sangue. Diz o Senhor a seu respeito. O mundo diz qualquer coisa, mas Deus diz: você é sangue do meu sangue. Aleluia. Vamos ver o texto de Êxodo 19, 5 e 6, só para corroborar. Agora, pois, se diligentemente ouvides a voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Aleluia. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha para lá, Deus. Aleluia. Então, quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo assim: olha, o povo de Israel vai ficar assim, ó. Os judeus vão ficar, vão ficar bravos. Eu sou judeu, Pedro falando. Eu pensando comigo, conjecturando. Judeu de judeu. Teve certa feita que Deus estava querendo fazer um reboliço e mostrar para Pedro o que ele queria fazer com os gentios. Ele estava orando e de repente Pedro vê uma visão de uns animais lá que eles não podiam comer, descendo num lençol assim do céu. Animais de pata fedida, podia, ou nem pensar. A palavra de Deus diz que Pedro recebe uma ordem. Qual é a ordem? Come. Mata aí, come. Pedro vira para Deus. O próprio Espírito diz assim: Mateus, eu sou limpo, como sei não, coisa imunda. O Espírito Santo graciosamente diz para ele: quem é você para chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Aleluia. Aleluia. Pedro precisou aprender, sabe? Logo depois disso, ele vai na casa dos gentios lamaneiros, e todos eles já conheciam e já haviam aceitado a Jesus, e sobre eles veio o poder do Espírito Santo de Deus. Então Pedro entende: esse povo não é apenas mais um povo. Esse povo é sangue do meu sangue. Aleluia. Esse povo também tem promessa. Fala para o seu irmão assim: você é sangue do sangue de Cristo. Você é sangue do sangue de Cristo. Fala para ele assim: você tem promessa. Você tem promessa. Aleluia. Você tem promessa. E não para por aí. Ele fala assim: sacerdócio real. Glória a Deus. Vai mais grego aí, irmãos. Fiquem tranquilos, eu vou errar. Certo. Significado combinado: Basileon e Irateuma. Glória a Deus. Mas o significado é um corpo sacerdotal que serve ao rei soberano. Aleluia. Ou sacerdócio com dignidade real. Deriva de Basileus, ou rei, que pode ser traduzido como pertencente ao rei. Isso tudo para dizer isso. Sabe o que Deus diz a seu respeito? A segunda coisa que Deus está dizendo no texto é: você pertence a mim. Ou o que Pedro está dizendo para você é: você pertence ao rei. Você já sabe que você tem sangue real, agora você sabe que você pertence ao rei. Diga: eu pertenço. Eu pertenço ao rei. ao rei. Eu não pertenço a culturas. Eu não pertenço à ideologia. Aleluia. Eu não pertenço à mente deste mundo. Eu não encaixo as coisas do mundo naquilo que é de Deus. Porque não se encaixa, não se traz coisas do mundo para aquilo que é santo. Eu sou propriedade exclusiva do rei. Aleluia. Fala: eu também sou. Eu também Deixa sozinho isso, não, irmão. Se eu for sozinho, vocês estão lascados. Gosto muito de ser filho. Ainda mais de filho do rei. Vou aproveitar muito, Mateus. Eu aproveito muito, porque ele é o meu pai. Aleluia. Ele me ouve. Eu sou ouvido por ele. Eu amo Jesus. Amém. Amém? Estamos acabando. Não é muito, não. Estamos acabando. Nação Santa. Me ajuda, nação Santa. Aleluia. Significado combinado: etnos, Ejon, um povo distinto. Aleluia. Fala para o irmão de novo, irmão, me ajuda, hein? Fala para ele assim: ei, você é diferente mesmo. Você é diferente mesmo. Você é diferente, irmão. Meu irmão, você é diferente. Cadê o profeta Elias, né? É o certo? É que de vez em quando eu vou para Eliseu. Vai ter um
vai fazer 2 vezes mais do que você. Estou te contando a história já, mas é outra parada. Você é diferente. Mas Lourdes, não adianta querer achar que você vai ser igual ao vizinho. Não, você é diferente, você é distinto, você é separado por Deus. Deus te chamou para algo diferente. Deus não te chamou para ser mais do mesmo. Deus te escolheu. Aleluia. Mas como eu sei que fui escolhido por Deus, está aqui hoje, não está? Diga amém. Amém. Está me ouvindo? Diga amém. Amém. A palavra é para você, irmão. Só não toma posse quem não quer. Se você está ouvindo a minha voz, seja agora ou numa live ou passando nessa rua, se você ouve a voz que está falando contigo agora, eu empresto, porque é dele, na verdade eu dou a ele, ao Espírito Santo, ao dom da minha voz. Ele pode usar, eu te digo, você é dele. Você é do Senhor. Você é diferente. Irão falar aqui para os jovens, aqui, o pessoal bonitinho que está perto de mim. Quem é jovem, diga amém. Amém. Sem falsidade, irmão. Se você tiver mais de 121, não diga amém. Quem é jovem, diga amém. Amém. Vão te apresentar um negócio estranho. Vão te oferecer umas paradas que eles vão dizer que é boa. Mas é tão boa que eles não conseguem se livrar. Mas é tão boa que eles matam por isso. Mas é tão boa que eles roubam por isso. Mas é tão boa que eles são escravos disso. Quando eu era mais jovem, coitada, minha mãe está gravando. Talvez ela não saiba dessa informação, mas está sabendo agora. Olha como é que ele fica. Ó, glória. Não precisa parar de gravar não, mãe. Eu não aceitei. Estava no colégio em Angra, com aquele menino, não com aquele menino, mas morava junto com aquele rapaz. Faz assim, diga amém também, irmão. O nome dele é difícil, se tu aprender de primeira, você é abençoado. Taiwan. Não dá, né? Estava no colégio chamado Dr. Arthur Vargas, Seab. E a gente saía do colégio, muitas vezes, erradamente ou erroneamente, batendo aula. Não façam isso. Eu saía do colégio para uma praça onde haviam, naquela época a gente chamava de emo. Não sei quem é dessa época, não estou entregando a minha idade. Se não existe hoje, por favor, existe, mano, obrigado. Não fala mal deles não, vamos orar por eles, amém? A irmã ali com franja falando mal dos meninos. Eu sei, irmãos, que quando a gente chegava nessa praça, a gente tocava uns violão, conversava, jogava vôlei, um monte de coisa. E de vez em quando vinha alguém com uma droga na mão, maconha, essas coisas, e era de forma explícita, todo mundo via, acontecia na frente de todo mundo. A fama da época, o negócio da época, eu vou falar, irmãos, porque vocês precisam entender. Aqui tem adolescentes que vão ouvir falar disso. Tal do loló, não tem causa nada não, tem gente lá morrendo, ou que morreu por causa disso. E ofereci e tal, mas me ofereceram, irmãos, uma vez. Mas Deus me chamou para ser diferente. Nossa, você está dizendo que quem aceitou não é diferente? Não. Deus deu oportunidade, Deus está dando oportunidade. Se você está aqui, você é diferente. Você está dizendo que quem errou lá, então não tem chance, teve chance. Com certeza o Senhor não é injusto, o Senhor falou com eles. Mas vão te oferecer, vão dizer que são seus amigos, Letícia. Quando disserem para você, só baseado, você diz para ele assim, eu sou diferente. Aleluia. Enquanto você se baseia nisso, como disse Salomão do Reggae, eu sou baseado na palavra. Glória a Deus. E nela eu me acho, nela eu viajo. Amém? Amém. Você é diferente. Por favor, não perca essa qualidade. E se você perdeu por algum motivo, diga, Senhor, por favor, eu quero voltar a ser diferente. Amém. Deus tem isso para você nessa noite. E vamos acabar cedo, pastor. Glória a Deus. Povo de Deus, ou propriedade exclusiva de
Deus, vamos ler ali. Mas nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido. Povo adquirido. Na minha versão está povo exclusivo de Deus mesmo. Mas tudo bem, nós sabemos que somos adquiridos e exclusivos dele, amém? Amém. Vocês foram comprados por um preço. Você não foi adquirido por qualquer coisa, João. Você não foi adquirido a preço de bala. O sangue foi derramado por você. O sangue que foi derramado até a última gota, até a mudança de sangue para água, que é o estado limite do corpo, que é quando de fato eles entendem que houve a morte. Esse sangue derramado por você não foi barato. Significado combinado: propriedade de Deus, exclusivo de Deus. Laos, esse, não vou dizer, mas significa um povo que Deus adquiriu para si como possessão especial. Aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa que talvez seja um pouquinho difícil para algumas pessoas ouvirem. Qualquer coisa você conversa comigo depois. Mas tem pessoas que entregam a vida a Jesus. Tem pessoas que dizem: Senhor, toma conta do barco. Não solta o leme. Tem pessoas que falam assim: a rédea da minha vida está nas suas mãos. Mas qualquer pedrinha no caminho você quer pegar a rédea e tirar da mão de Deus. Qualquer coisinha você quer ter opinião. Qualquer coisinha você acha, você pensa e você entende que tem uma razão que pode ser diferente do que existe na palavra. Irmãos, Deus não está te chamando para ser irracional. O início do texto diz que a sua fé tem que ser racional, tem que ser pensada. Você tem que pensar, amém? Paulo não está te convidando para ser um acéfalo. Paulo não está te convidando para ser massa de manobra. Cadê o pessoal da massa de manobra aí? Já aprenderam? Amém? Escola bíblica, irmãos. Deus abençoe. A Bíblia, ou Deus está te convidando para entregar a Ele todas as dores, todo o choro, todas as perguntas. Estudo em teologia, quando a gente faz introdução à Bíblia, nós costumamos dizer que o estudo da Bíblia deve ser uma eterna pergunta ao texto. Como assim, pastor? Você já viu aquele texto que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Já leu, amém? É perguntar um texto: Senhor, que amor é esse? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não estalou o dedo e... Não, mas qual é o propósito do Senhor nos amar de tal maneira a ponto de enviar o seu único filho gerado para morrer por nós numa cruz? Perguntar ao texto, irmãos, não é pecado. A Bíblia não te chama para ser racional, mas a Bíblia te chama a confiar totalmente naquele que te salvou. A Bíblia te chama para ser totalmente dele, e o texto vai dizer isso. Não adianta você querer ser sangue do rei. Não adianta você querer ser parte do reinado ali. Não adianta você querer ser diferente do mundo, mas no final de tudo não entregar tudo ao Senhor. Uma coisa não existe sem a outra. Então Deus te convida nessa noite, e eu já estou terminando. Vitória, Deus te convida nessa noite a entregar tudo. Não, Edinaldo, não é alguma coisa, todas as coisas. Confiar no Senhor e na palavra dele. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas.
Deus quer cuidar de você por inteiro. Deus quer te auxiliar naquilo que você precisa decidir, aquilo que você precisa para viver. Deus quer te ajudar naquilo que você precisa para cuidar dos seus. Irmãos, eu sou sincero com os irmãos. Hoje eu não consigo sair da minha casa sem pedir a Deus auxílio e direcionamento. Porque é interessante, e quem me ensinou a orar assim foi minha mãe, que foi ensinado pelo pastor Joel, seu pai, que nos ensinou várias vezes aqui na igreja. Eu oro e falo, Senhor, que a mente das pessoas sejam favoráveis a mim onde eu for. Aí Cíntia, parece que eu saio para trabalhar e, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam. Mas quando eu resolvo confiar em mim, não naquilo que Deus me orienta, parece que eu estou fazendo as mesmas coisas, mãe, mas tudo dá errado. Deus te convida a entregar tudo nessa noite. Eu quero te convidar para ficar de pé, para ficar em pé sobre os seus pés, como diz o pastor Sam. Põe o 10 para mim. 9 e 10 de novo, perdão. Primeiro. Cujo propósito é uma versão um pouquinho mais antiga, se você por favor. Eu sou antigo, irmãos, para anunciar as vozes da sua geração eleita. Diga, eu sou geração eleita. Eu sou geração eleita. Sacerdócio real. Diga, eu sou sacerdócio real. Eu sou sacerdócio real. Isso também significa, sabe o que, irmão? Que você não precisa mais de mim para ir a Deus. Na sua casa, você pode ir direto ao Senhor. Amém. Sabe o que significa? Que antigamente você precisava pedir a pastor para sacerdote, tinha que se purificar assim, 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 assado, e o sacerdote entrava por você e falava com Deus por você e pedia a Deus por você, e quando ele voltava, se tivesse uma mensagem sim, se tivesse uma mensagem não, você voltava para casa como veio, como chegou. Hoje não há mais separação entre você e o agir, o falar, o efetuar de Deus. Amém. Amém? Então você é sacerdócio real. A nação santa. Você não é diferente daqueles judeus que aceitaram a palavra do Cristo. Você é Israel de Deus. O povo adquirido. Teve um preço, você foi adquirido. Ninguém pode tocar em você. Diz para o seu irmão, ninguém toca em você. O sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro te cura, te ajuda. Ele te respalda. Para quê, irmãos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podia deixar esse final faltar, porque você vai anunciar ao mundo assim, de Acordo de Betânia: ei, falando de mim, vou contar para você como se você não soubesse. Eu era perdido e pecador. Aleluia. Mas Jesus saiu da eternidade, Aleluia. veio até o tempo, no lamaçal do tempo, para me tirar do tempo e me levar para a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Ele me tirou das trevas. Ele arrancou o mal que existia em mim. Talvez você tenha entendido errado. Você estava nas trevas, mas existia trevas em você. Você nasceu do pecado. Aí ele veio e fez assim: meu sangue te purifica de todo pecado. Amém. Vem, filho amado. Vem como você está. Não quer dizer que ele vai deixar você como você está. Não. Ele está te transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia.
Você será limpo em nome de Jesus. Amém. Você será renovado em nome de Jesus. Amém. Você será mudado em nome de Jesus. Amém. Você será restaurado em nome de Jesus. E se você acredita que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você é salvo em nome de Jesus. Amém. Pula. 10. Terminar. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, Jesus. Não sei como você está se sentindo nessa noite. Não consigo deixar para lá. Essa mensagem não é a mensagem que busca te emocionar. Embora a emoção faça parte da consciência, não tem problema. Pessoas de consciência se emocionam, isso não tem problema nenhum. Eu choro mesmo, irmão. Elias, eu choro mesmo. Sabe por que eu choro? Porque eu fui alcançado. Sabe por que eu choro? Porque Ele não me devia nada. Mesmo assim, Ele pagou tudo. Então, sabe por que eu choro, Tailã? Porque eu sinto que Ele me ama. E olha, eu amo todos os irmãos, mas se nenhum dos irmãos me amasse, ainda assim, o amor dele, Mateus, bastaria. Amém. Você vai chegar a alguns lugares por aí que todo mundo vai te odiar, mas o amor dele basta. Amém. O amor dele basta. O amor de Jesus é suficiente. O amor de Jesus é suficiente. Amém, Jesus. Esposa, te amo. Morreria por você, como Cristo morreu pela igreja. Mas ainda que você não me ame, o amor dele basta. Eu vou te fazer um pedido. Ainda que você sinta o meu amor, que o amor dele basta para você. Amém, Jesus. Quero te convidar. Não convidar você a sair do seu lugar, não. Só se você quiser. Intenção é de quem quer, né? Mas eu vou te convidar a colocar a mão. Calma, deixa eu falar comigo. Primeiro eu quero convidar a você que não se sentia filho, que não se sentia sangue do Cordeiro, a você que estava de alguma maneira em ruptura com o Espírito. Você estava, não o Espírito estava. Você que precisa de uma história de aproximação com Deus, com Cristo e com o seu sangue. Só você que entende isso e entendeu hoje que você é sim o que Deus diz que você é. Põe a mão no seu coração. Ninguém vai te julgar. Ninguém. E aqueles que entendem, já entendem que são filhos e está tudo certo, por favor, levanta sua mão em clamor pelos seus irmãos. São irmãos, amém? Se tira a mão do seu coração, não. Continua com a mão no coração, você que entende. Sabe por quê? Porque o seu coração é morada do Senhor. Porque o seu coração será morada do Espírito Santo nessa noite. Senhor, eu te apresento esses irmãos. É bem óbvio, Senhor, que eles entendem que tudo que eles ouviram antes a respeito de filiação, que eles não eram filhos, que eles não eram diferentes, que eles eram como qualquer um, que eles são apenas mais um nessa humanidade. Senhor, tudo isso era a armadilha de Satanás para que eles não entendessem a real graça que existe sobre eles, a real misericórdia que existe sobre eles. Então nessa noite eu te agradeço, Deus, porque eles entenderam. E Senhor, eu peço que o Senhor receba eles como filhos que são. Aqueles que eram pródigos, mas voltaram. Aqueles que se afastaram, mas entenderam. Te peço por esses, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora daqueles que colocaram a mão no coração, aqueles que entenderam. Só você. Se aceita. Se você recebeu uma oração aqui na frente, o nome disso é um gesto público de fé.
Não precisa se não quiser, mas se você quiser, vem aqui na frente para orar por você. Tem alguém que quer vir aqui à frente para orar por você? Sem pressão, só se quiser mesmo, se não quiser, que o Espírito Santo já fale no seu coração a seu respeito. Você já entendeu que é filho? Só quero que você saia daqui respaldado, em nome de Jesus.